Hoje eu tenho coleção de Nike, de Puma e de Mizuno. Coleção. Glória Perfume, mais de 20, 30. Glória a Deus. Eu fui para a Alemanha, para a Suíça, para a Jordânia, para a Arábia Saudita, para Israel, para o Egito. Fui para Tiberíades, fui para Capadócia, dei de balão na Capadócia, tá? E aí, como é que vão vocês? Eu estava gravando um vídeo, meus amigos, sobre o profeta Miguel, uma declaração que ele deu. Merece um vídeo pelo fato da crítica que ele fez em cima do Conselho Tutelar e também a falta de conhecimento dos pais de instruir ele sobre o ECA. Também já tinha feito um outro vídeo que iria ao ar hoje a respeito do Flávio Amaral, sobre o Fuxico Gospel, que largou uma notícia ontem. Agora eu vou fazer um paralelo entre esses dois. Profeta Mirim, Miguel e Flávio Amaral, para vocês entenderem e perceber que ambos agem com a mesma tática, porém por caminhos diferentes. Deixe o seu like, seu comentário aí é muito importante, o seu joinha ajuda muito, se inscreva no canal e olha só a declaração que eu recebi do senhor Flávio Amaral. Queria dizer, porque foi postado de fato, o senhor realmente estava falando essas palavras. Sim, eu desejo que o André morra e vá para o quinto dos infernos e leve junto o Israel, o Paulo e o Zion, que eles vão encontrar com o pai deles, o diabo, o mais rápido possível. O mais rápido possível. Isso aqui soou como ameaça, tá? E com certeza estarei registrando o boletim de ocorrência. Mas ele não para por aí, dá uma olhada. Ok, só para deixar registrado, como eu falei, aqui não seria um debate, então eu apenas vou... Que eles morram e vão para o quinto dos infernos, que é o lugar deles. Porque Pois bem, isso aqui eu levei como ameaça, o Israel também levou, enfim, os nomes que ele citou aqui levaram como ameaça. Mas isso é assunto que a justiça vai resolver. Vamos lá, a declaração do profeta Miguel, dá uma olhada, cara, o que o profeta Miguel falou. O pregador Mirim voltou ao centro das atenções com essa declaração. E aí, Conselho Tutelar, virou moda? Tá questionando, né? Já tentaram me tirar do altar, agora querem impedir o sonho de uma criança? Vocês não têm o que fazer e querem mostrar serviço ao governo. Vocês são muito canalhas. Vai lá no morro caçar os meninos que estão traficando. Raça de bandidos. Concordo com ele aqui na questão dos meninos que estão no morro, mas chamar o Conselho Tutelar de raça de bandidos, isso é desconhecer o Estatuto da Criança, que ele não faz nem ideia do que é, na verdade, senão não estaria fazendo o que faz. Agora, o que eu quero que vocês entendam, preste atenção. O caso do profeta Mirim aqui e o caso do pastor Flávio Amaral só expõe um uso sistemático da fé como ferramenta de exploração emocional, como ferramenta de exploração emocional e financeira nas redes sociais e se estendendo aos templos, né? Enfim, às igrejas. Se você não viu, não percebeu ainda, nos bastidores desse meio evangélico, desse meio gospel, existe, cara, uma indústria silenciosa de extrema lucratividade. Em outras palavras, exploração à fé. Miguel, uma criança, como eu já falei em outros vídeos, que se auto-intitula, né, profeta, virou celebridade, gospel, que eu não sei o que passa na cabeça, né, de seguidores que acabam transformando esse tipo de ser em celebridade gospel. O cara participa de cultos com plateia emocionadas, vídeos cuidadosamente roteirizados e, pasme, com agenda controlada por um outro pregador, né, que até então é a agência do senhor Júnior Trovão, que não deixa de ser igual, transformando, né, essa criatura em um verdadeiro produto com cachê e tantas outras exigências, né, que acabam fazendo. E muitos fiéis evangélicos, cristãos, que estão totalmente desavisados, sem conhecimento nenhum, acabam estimando esse menino, vendo ele como um escolhido de Deus, sem perceber que há um sistema por trás, operando, né, com uma visão dentro do mercado de lucro.
mas que no fim trata-se de um espetáculo com roteiro, marketing e lucro na conta bancária. Já, por outro lado, o pastor Flávio Amaral, auto-intitulado líder de um projeto, né, de resgate para pessoas trans e vulneráveis, se promove juntamente com a sua esposa da mesma forma, com aquela ideia de filantropia espiritual. Porém, de contrapartida, as denúncias trazem uma verdadeira lástima do que acontece no contexto da vida desse casal, né, do pastor Flávio Amaral. E o pior é que ele se apresenta, né, como defensor de uma causa nobre, porém desfrutando de uma vida boa, ostentando viagem, ostentando bens, esbanjando aquilo que ele arrecada na internet. E aqueles que seguem, né, e contribuem não percebem a manipulação que existe. Para você que não entendeu, ele oferece, né, acolhimento em troca de contribuições constantes através de Pix. E já foi desmascarado, né, no Fuxico Gospel, enfim. Muitos outros canais aí também já estão abrindo os olhos e enxergando quem é realmente o senhor Flávio Amaral. Mas diante desses pedidos de Pix, ele vende, né, uma imagem de um mártir, de um perseguido, e o projeto que deveria salvar vidas tornou-se, infelizmente, um palanque para a vaidade e uma eficiente máquina de arrecadação. Tanto o pastor Flávio Amaral quanto o profeta Miguel aí, ambos se dizem instrumentos de Deus, mas opera como se fosse um empresário da fé. O Miguel, por exemplo, que era um garoto que deveria estar protegido da exploração infantil, é usado como vitrine espiritual para lucrar em falsas profecias e o povo aplaudindo. E o Flávio, que deveria acolher, orientar com a verdade, usa as causas sociais mais sensíveis como uma fachada para financiar uma vida de lucro e mostrar uma família que não existe. Montou uma família fake e diz que aquilo ali é a família de Deus, que no final das contas, né, está nítido, claro que é uma fraude, fachada. A imoralidade de ambos aqui, para você que não entendeu, embora os caminhos sejam diferentes, enquanto Miguel simula, né, uma unção, o Flávio Amaral simula a missão. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Ambos, né, perneiam um caminho diferente, cada um para um lado. Enquanto o Miguelzinho aí simula unção, o Flávio Amaral simula fazer missão. E ambos lucrando em cima. Ambos vendem ilusões. Para você que não entendeu, eu defino. Ambos vendem ilusão. Um com discurso angelical, infantil, bonitinho, né, todo cheio de trejeitos. O outro com palavras de inclusão, transformação. No fundo, são faces diferentes da mesma moeda. E digo mais, moeda corrompida, que é a exploração da fé popular em nome de Deus, meus amigos. No meu ponto de vista, não há nada mais escandaloso do que usar o nome de Deus para alimentar vaidades pessoais, manipular multidões e viver em cima às custas, né, da sinceridade alheia. E o problema não está só, né, nos enganadores aqui, nesses falsos, mas sim o problema está na estrutura que aplaude esse tipo de gente, que financia esse tipo de gente, sem ter ao mínimo discernimento entre o profano e o santo. E o que eu estou falando aqui não é sobre credibilidade, né, de líder religioso ou de quem se diz religioso na questão, mas é a integridade da mensagem cristã que eles dizem carregar, que está sendo usada, deturpada e vendida como um produto no balcão da internet. Tudo isso usando cachês, causas, mercado da manipulação religiosa. É isso que eu acho. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva também, me segue nas demais redes sociais. E esse era o vídeo de hoje, dia 12/6/2025.